Luísa Martins, a gente vê que no julgamento do 8 de janeiro há algumas discordâncias entre os ministros sobre dosimetria, não sobre a condenação, mas dosimetria. Nesse caso das emendas parlamentares, há um consenso, pelo menos entre os 11 ministros da Suprema Corte? Sim, Uribe, esse é um entendimento que encontra ali, o entendimento de Dino encontra eco praticamente em todo o tribunal, né? Para não dizer na totalidade dos ministros que têm corroborado, né, e referendado todas as decisões individuais do ministro Flávio Dino que são levadas a julgamento, né, principalmente nesse caso das emendas parlamentares. A gente lembra, e a Clarissa apontou isso de forma perfeita, não é nada demais o que o STF está pedindo nesse momento, e aliás, pedindo já há alguns anos, né? Essa questão do orçamento secreto e da necessidade de mais transparência e mais rastreabilidade em relação às emendas parlamentares vem de vários anos atrás, inclusive começou na presidência da ministra Rosa Weber, salvo engano, no STF. Era uma ação que era tocada ali, conduzida pela ministra, e que depois, quando o Dino assumiu, ele acabou herdando, digamos assim, esse processo e até imprimiu um ritmo bastante acelerado, né? A gente viu várias decisões do ministro desde que ele assumiu a relatoria desse processo. E aí, como esse assunto diz respeito fundamentalmente a dar mais transparência e permitir que a sociedade possa acompanhar para onde, né, o caminho desse dinheiro, nenhum ministro teria ali a coragem, digamos assim, de votar contra isso, né? Quem é que quer menos transparência em relação ao uso do dinheiro público? Então, existe sim esse consenso dentro do Supremo em relação a esses pontos, né, que exigem e tem colocado aí de forma até escalonada, né? O ministro Flávio Dino fala que tem havido realmente cada vez mais transparência em relação a algumas dessas emendas PIX, mas, de qualquer forma, ainda não veio o cumprimento integral da medida. Então, são mais de 900 planos de trabalho, que ainda não foram protocolados, né? Alguns agentes dizem que não é possível colocar planos de trabalho para emendas que já estão em execução. Essa é uma discussão que pode vir a acontecer em um eventual julgamento de plenário, mas, de qualquer maneira, Flávio Dino aponta ali que não vai aliviar nesse processo enquanto não tiver uma totalidade das emendas parlamentares passíveis de serem acompanhadas, né? De onde sai o dinheiro, para onde vai, em que obra, qual ação estruturante vai ser beneficiada por esses recursos e, afinal de contas, esse é justamente o propósito, né? Terminar com aquele tipo de pagamento em que os deputados mandavam direto para as prefeituras e a prefeitura gastava como bem entendia, né? Como você disse aí, às vezes até investindo em coisas que passavam longe de ser serviços essenciais para a população. Isso, apesar desse processo ser um processo mais estruturante, como se diz para alguns casos aqui do Supremo, Uribe e Clarissa, claro que isso difere das investigações no âmbito criminal. Então, o que o ministro Flávio Dino fez ao determinar uma investigação a respeito dessas emendas que não têm o plano de trabalho e que são ainda, têm ali a sua rastreabilidade um pouco nebulosa, é ver se está havendo alguma irregularidade. Aí vai se identificar quem são os parlamentares responsáveis e aí, eventualmente, abrir mais inquéritos no Supremo contra deputados que têm prerrogativa de foro na Corte, né? E aí a gente sabe que, à medida em que esses inquéritos avançam no STF, e não só sobre a relatoria de Dino, sobre a relatoria de vários ministros que têm casos assim nos seus gabinetes, a reação do Congresso tende a ficar um pouco conflituosa ali com o Supremo, a ponto de tentarem aprovar regras, por exemplo, para mudar a questão do foro privilegiado ou para aprovar algum tipo de blindagem, né, para que o Congresso possa autorizar, eventualmente, a abertura de investigação contra parlamentares. A gente pode esperar mais capítulos dessa novela daqui para frente.